Livro do profeta Amós, será o livro do nosso estudo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Amós, um dos profetas menores, um livro com 9 capítulos, mas muitas vezes esquecido na palavra do Senhor, pouco ministrado sobre ele, mas um livro de grandes conteúdos, grandes ensinamentos, grandes profecias acerca de Israel principalmente. Quem é Amós? Amós, ele mesmo vai se apresentar no capítulo 7, que você pode acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 7, no verso de número 14. Ele diz assim: respondeu Amós. Amós responde a um outro homem, ele dizendo a Amazias: não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicromos. Olha, o próprio Amós se apresenta como um homem simples do campo, mas que vai ter uma palavra grandiosa para Israel. Meu querido, minha querida, o importante aqui é qual a mensagem que esse homem vai trazer. Ele era simples, mas ele vai profetizar a grandes homens, a grandes reis, contra grandes nações. Este profeta é um homem de coragem, ele diz ser boiadeiro, mas ele também diz que ele abandonou, ele deixou, Deus pediu para ele deixar de seguir o rebanho e profetizar ao meu povo Israel. Então essa profecia, em especial o livro de Amós, ele profetiza a algumas nações, mas em especial ele profetiza a Israel, a nação escolhida por Deus. O próprio Deus vai dizer que entre todas as nações ele escolhera a Israel. E Amós vem trazer uma palavra, uma profecia, uma palavra de Deus a Israel. Notem comigo, que palavra é essa? Ele vai dizer contra Israel. O verso 16 do capítulo 7 diz assim: agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu diz, não profetiza contra Israel, e nem falas contra a casa de Isaac. Essa profecia era contra Israel. Meu querido, minha querida, Deus vem falar contra a sua nação, aquela escolhida. Então eu escolhi o capítulo de números 4, para nós podermos meditar nele, em especial expormos este capítulo 4 aos irmãos. Antes de entrarmos, após essa breve introdução, eu quero lembrar os irmãos que no capítulo 1 e 2, o profeta Amós vem trazer uma profecia a algumas nações. Acompanhe comigo na sua Bíblia, que no capítulo 1, no verso 3, ele vai trazer uma profecia contra Damasco, no verso 4 contra Azael, no verso 6 contra Gaza, ao verso 8 do capítulo 1 contra os filisteus, no capítulo 1, verso 9 contra Tiro, no capítulo ainda 1, no verso 11 contra Edom, no verso 13 do capítulo 1 contra Amon, depois no capítulo 2, no verso 1 contra Moabe, e enfim no verso 4 ele vai trazer uma profecia contra Judá. É bom notar que todos esses reis e esses reis estavam se afastando ou estavam completamente afastados de Deus. E então ele chega ainda no capítulo 2 dessa palavra, quanto uma palavra contra Israel. E essa palavra vem para poder corrigir, admoestar a nação de Israel. Olha, vale notar que Deus vem repreender para que o povo se converta. Deus venha falar para que o povo venha tomar uma direção de Deus. Eu quero em especial tratar com você no capítulo 4, no verso de número 12, que também é uma palavra para nós hoje, muito atual, o que Amós diz. O verso 12 diz assim, do capítulo 4, verso 12 do livro de Amós: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Verso 13, porque eis aqui o que forma os montes, cria o vento, declara o homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Minha querida e meu querido, é muito importante nós entendermos que Deus está fazendo um grande julgamento com Israel. E essa palavra de Amós é para que Israel se prepare para encontrar com Deus. Havia um encontro inadiável de Israel com Deus, assim como há um encontro inadiável nosso com Deus. E precisa de um preparo. Preparar é com antecedência. Israel não poderia se encontrar da forma que estava. Por isso é um alerta também para a igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Meu querido, muitos
gostam das profecias de bênçãos a respeito de Israel. Mas se esquecem que também o nosso Deus é fiel, não só nas promessas boas, mas também nos seus castigos e correções. Nosso Deus não nega a sua fidelidade. Por isso, Ele vai corrigir, Ele vai tratar com Israel. Assim como vai tratar com a igreja. Se você acha que é uma palavra do Velho Testamento, que não se aplica a nós, eu queria convidar você a ir até Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Que está aí. Se você acha que Amós não é para a igreja, você não pode duvidar que Pedro é para a igreja. Pedro vai trazer uma correção à igreja e vai dizer por onde começa o juízo de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, diz assim: porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa em nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Dito isso, eu quero dizer qual era a situação de Israel. Israel estava num pecado profundo em várias coisas. Israel, o reino que havia se dividido, ficado 2 tribos de um lado e o restante das 10 tribos do outro, Israel havia se desviado por completo daquilo que era santo. Se você notar, ainda nos versos do capítulo 2, no verso 12, no verso 6, perdão, Deus vai dizer que por 3 transgressões de Israel e por 4, ele não retiraria o castigo. Olha só o que eles estavam fazendo. Vendem o justo por dinheiro, o necessitado por um par de sapatos. Suspiram o pó da terra, e sobre a cabeça dos pobres pervertem o caminho dos mansos. E um homem e o seu pai entram na mesma moça para profanarem o nome santo de Deus, e se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e a casa dos seus deuses bebem vinho dos que tinham multado. Israel tinha profanado o templo, a cidade e tudo o que havia de santo. Israel havia se desviado por completo do que era de Deus. Esse livro vai tratar da injustiça contra os pobres, vai tratar de um massacre do rico sobre o pobre, mas também vai tratar, em especial, de um desvio moral, teológico, de princípios de Israel. É muito, muito profundo esse livro, porque, olha, Deus tenta voltar, fazer com que Israel volte, se converta a seus caminhos, mas Israel endurece seu coração. Olha só que Deus diz no verso 12 do capítulo 2: mas vós, os nazireus, desses vinho aos nazireus a beber, e aos profetas ordenados não profetizais. Deus havia levantado nazireus, homens santos separados, que não bebiam vinho, não tocavam em coisas imundas, homens separados desde o ventre da sua mãe. Porém, Israel deu de beber esses homens. E também eles diziam aos profetas: não profetizeis. Claro, quando eram coisas más. Quando coisas boas, todos aceitavam. Mas quando profetas de Deus se levantavam contra Israel, Israel se negava a ouvir a voz de Deus. Meu querido, foram 209 anos, aproximadamente, Deus levantando profetas para profetizar contra Israel. Israel teve 19 reis, e nenhum dos 19 andou no caminho do Senhor. Os 19 seguiram caminhos tortuosos do pecado, da prostituição, da idolatria. Israel, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Era isso que Deus estava falando com Israel. Uma preparação, porque eles estavam andando em caminhos errados. Israel fecha as portas para Deus. Mas, se você perceber, ainda acontece o culto. No capítulo 3 desse livro, vai falar de coisas terríveis. Vai dizer que Israel ia tentar fugir do juízo de Deus. Olha só. Israel tentar fugir do juízo de Deus. Mas a profecia é: prepara-te para encontrar. Não é que talvez vai encontrar, mas vai encontrar. Mas eu quero deixar exposto aqui nesta noite e simplesmente um pecado de Israel. O pecado que estava acontecendo no templo. Israel, primeiramente, tira o local de adoração de Jerusalém, em Judá,
por lutas políticas, é claro, para poder fazer em Betel, Gilgal, templos para adoração. Só que Deus rejeitou esses lugares. Não por causa do templo, porque Betel, Gilgal e Berseba poderiam adorar a Deus ali. Porém, esses homens estavam adorando da boca para fora. Havia um problema. Diz Deus assim, no capítulo 4, verso 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E a cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores, do que lhe é dado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicais, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. O que há de errado? O que há de errado em oferecer sacrifício naquele tempo? O que há de errado em Betel e em Gilgal? Betel era um lugar de adoração, Gilgal também era um local de adoração, era uma casa onde eles poderiam entrar, havia ali um templo preparado para isso, para oferecer sacrifício, havia altares, havia homens preparados para isso, havia os sacerdotes. Porém, o problema não estava no sacrifício. E mais ainda, olha só, quando eles vão a Betel, eles transgridem, mas quando vai a Gilgal, parece que transgridem mais. A cada manhã trazeis o vosso sacrifício. Não há pecado em levar o sacrifício. Os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Não há um pecado em levar o dízimo. O que Deus estava corrigindo é o coração desses homens. É aonde o coração deles estava. Aonde o coração deles estava. Os sacrifícios era Deus. Os dízimos era Deus. E depois diz assim, vocês ofereceis sacrifício de louvores. Hinos cantados lindamente. Orquestra. Vai dizer que eles faziam, no capítulo 6, sim, vai dizer que eles faziam instrumentos como Davi fazia. Só porém, também Deus fala assim, eu rejeitei os vossos louvores. Eu não quero. As vossas festas das luas novas, as suas festas eu rejeitei, eu não quero. Por que isso, meu querido? Por que isso, meu irmão, minha irmã? Porque está dizendo aqui, olha, oferecer sacrifícios de louvores, publicai. Sabe por quê? Diz assim, porque disto gostais, os filhos de Israel. O culto não era para Deus. O culto deixou de ser teocêntrico, onde Deus estava no centro de tudo. O sacrifício deixou de ser para Deus. Sabe por quê? Esses templos estavam repletos de bezerro de ouro. Esses templos estavam repletos de ídolos. Esses templos não eram a Deus. Apesar de oferecer o sacrifício a Deus, eles faziam esse sacrifício através de coisas, de materiais, de estátuas, de bezerros de ouro. E a Bíblia diz, Deus diz, olha, vocês fazem isto porque disto vocês gostam. Não sei se você está notando uma semelhança com o que nós vivemos hoje. Eu não sei se você pode notar que ainda Israel precisava se preparar para se encontrar com Deus. E nós vemos hoje, nitidamente, a mesma coisa. Nós vemos hoje as igrejas que têm louvores maravilhosos. Hoje não tem um sacrifício, mas acham que fazem grandes coisas, grandes cultos, grandes movimentos. Porém, fazem porque gostam. Fazem porque agrada ao homem. O culto deixou de ser para Deus e passou a ser ao homem. Quando? Lá em Israel. E agora? Aqui, na igreja contemporânea. Quanto Deus quis que Israel se voltasse para ele. Deus disse, prepara-te, Israel. E Deus fez grandes coisas para que Israel se arrependesse e voltasse para ele. Ainda no capítulo 4, olha só que Deus diz, olha, no verso 6, por isso também vos dei limpeza de dentes. Deus deixou de sem comida para ficar com dentes limpos. Deus diz assim, falta de pão em vossos lugares. Contudo, não se convertestes a mim, diz o Senhor. Olha o que mais Deus fez no capítulo 7, no verso 7 do capítulo 4. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade eu fiz não chover. Tudo secou. Vocês andaram errantes de 2 ou 3 cidades, indo a outra para beberem água, mas não se saciaram. Contudo,
não se converteram a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e multipliquei as vossas hortas e as vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta, a lagarta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O Senhor fez grandes coisas contra Israel. Israel não se converteu a ele. Muito parecido com ele, meu querido. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem punido. Deus tem apertado o cerco. A taça da ira de Deus está lotada, cheia, transbordando. Mas a igreja e os homens não veem que o julgamento começa por nós, a igreja. Começa pelos líderes. Homens corrompidos. Homens que não estão de acordo com a palavra de Deus. Olha, se nós pensamos que Deus puniu o Egito com 10 pragas, olha o que diz o verso 10 do capítulo 4. Enviei a vós pestes à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não os convertestes a mim, diz o Senhor. Se você pensa que as 10 pragas do Egito foram terríveis, Deus diz que enviou pragas iguais à maneira do Egito. Da mesma forma, contra a nação escolhida. Meu querido, Deus disse lá no capítulo 3 que de todas as famílias da terra, só a vós tenho escolhido. Portanto, vos punirei todas as iniquidades. É difícil. Porque nós, quando olhamos para Israel, nós queremos as bênçãos de Israel. Mas nós temos que lembrar que, como Israel, temos que nos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Como o Egito foi punido, Israel também foi. Por quê? Para tentar levar o povo a se converter a Deus. Para o povo estar preparado para encontrar com o Senhor teu Deus. Não converteram a mim. Deus diz que subvertir, capítulo 4, verso 1, subvertir a alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós fosse tirado como de som arrebatado do incêndio, contudo não convertestes a mim, diz o Senhor. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, igreja. Prepara-te, ó cristão. Prepara-te, ó mulher. Prepara-te, ó homem. Prepara-te, ó jovem, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que Deus é esse? Quero finalizar dizendo quem é este Deus. No verso 13. Pois eis que o que forma os montes, o Criador, que cria o vento, o Criador, que governa o vento, aquele que tem todo o poder na mão, que declara ao homem qual seja o seu pensamento. Este sabe qual é o seu pensamento. Lá no interior do seu quarto. Ele não olha o seu sacrifício, ele não olha o seu dízimo, ele não olha a sua oferta, ele olha o seu coração, o seu pensamento. É um Deus que conhece pensamento, que faz da manhã trevas, tem poder para isso. O Senhor, Deus dos exércitos. Este é o seu nome. É tempo de arrependimento, é tempo de volta para Deus, é tempo de repensar, para nos preparar para encontrar com o Senhor, teu Deus. Um grande abraço, fique na paz, em nome de Jesus.